Bom dia, Alberto Paradisi, eu sou diretor de estratégia do CPQD, da Fundação CPQD, um centro de inovação focado em tecnologia de informação e comunicação localizado em Campinas. Eu descobri o TIP por notícias da internet em 2017, fiquei bastante curioso. E a iniciativa tinha um propósito muito interessante e cativante: promover inovação em telecomunicações de forma aberta e colaborativa. E achei que podia ser interessante, até pela sinergia que o TIP tem com o nosso propósito, da nossa organização, de promover inovação em telecomunicações. A gente se associou em 2017. O TIP foi lançado em 2016, então, em 2017, no primeiro ano, a gente se associou como um dos membros formalmente participando do processo. E até pelo estímulo da equipe do Facebook nesse período, a gente se candidatou logo depois, em 2018, a ser um laboratório de inovação associado ao TIP. O TIP tinha na época, se eu bem lembro, 12 laboratórios, eles chamam comunitários, os TIP Community Labs. A maioria deles são laboratórios associados ao interesse de uma operadora, onde a operadora integra, testa, avalia tecnologias. E a gente, como um dos pouquíssimos laboratórios, digamos, neutros, se candidatou e foi selecionado no começo de 2018 para ser um TIP Community Lab. Tudo no TIP e no laboratório do TIP é bem colaborativo. Então, o plano de trabalho é construído colaborativamente, tipicamente é construído a partir do interesse de uma empresa operadora ou prestadora de serviço, que ela tem interesse específico num tema ou no outro, por exemplo, desagregação na camada ótica, ou agora famoso Open RAN. Então, tudo começa com um plano de trabalho. Obviamente, esse plano é negociado com a equipe da Facebook, e, a partir desse momento, buscam-se os parceiros, fornecedores, seja de equipamento, seja de software, para montar um setup, onde o papel, no caso nosso, do CPQD, no nosso laboratório, é um papel de integração. Obviamente, quando nós integramos as tecnologias, no caso, já fizemos um trabalho com o TerraGraph e com o Open RAN, a equipe da Facebook ajuda bastante, tá? O orçamento, digamos assim, a gente se organiza, cada laboratório custeia as atividades do laboratório. Em algum momento, às vezes, tem uma ajuda de custo aí, da Facebook, no caso, para suprir alguma necessidade, seja de compra de equipamento ou de um setup de montagem específico que venha a ser necessário. A ideia do TIP Community Lab é que seja um laboratório aberto. Então, a experiência que a gente desenvolve numa certa montagem, num certo experimento, numa certa integração, ela pode ser compartilhada, obviamente, com organizações que também sejam membros do TIP. Tá? Obviamente, às vezes a gente não consegue, não pode abrir todos os detalhes por questões de confidencialidade, mas até um certo limite o laboratório é bastante aberto. O TIP traz três pilares principais em relação à inovação em telecomunicações, que eu acho que eles vão ganhar muita força aí, inclusive pelo 5G, e por tudo que vem junto com o 5G. Um deles é a tal de desagregação, alguns chamam de desacoplamento. Aqueles equipamentos tradicionais que eram fornecidos numa caixa ou num chassi de telecomunicações, e um software que executava somente naquele equipamento, naquele hardware, agora começa a separar. Então, você tem um hardware desvinculado, em princípio, um hardware de uso geral, digamos, desvinculado do software. Então, você, como prestador de serviço operadora, pode adquirir vários tipos de software para o mesmo hardware, e você pode utilizar vários tipos de hardware para o mesmo software. Ou seja, você tem flexibilidade de escolha entre hardware e software. Esse é o desacoplamento hardware-software. O segundo pilar é o pilar de interfaces abertas. Então, claro que os vendors tradicionais têm soluções fantásticas, ultra otimizadas, mas
um tanto fechadas no sentido de soluções que são deles ponta a ponta. Então, pode ser um equipamento WDM, onde o fornecedor, por exemplo, oferece tanto o transmissor como o receptor e os amplificadores e multiplexadores de linha. Tudo vem do mesmo fornecedor. O conceito de interfaces abertas permite, por exemplo, você adquirir diferentes transmissores de diferentes fornecedores e os amplificadores de linha de um outro fornecedor ainda. E o terceiro pilar é o pilar da nuvem, do software em nuvem. Então, como eu disse, aquele software que executava até então numa caixa específica, proprietária, otimizada, de certa forma, agora a tendência é que execute cada vez mais num ambiente de nuvem, com todos os ganhos em termos de flexibilidade, em termos de resiliência, em termos de escalabilidade, em termos de agilidade. Então, uma operadora pode oferecer de forma muito mais rápida e efetiva novos serviços aos seus clientes. Esse é o paradigma de nuvem. Do ponto de vista do operador, nós temos já um caso comprovado lá no Japão, é uma operadora Rakuten, é uma operadora que começou, greenfield, obviamente, ela não tinha nenhum legado, mas ela já começou nesse paradigma de desagregação, interfaces abertas e nuvem. Ela já traz algumas métricas importantes do ponto de vista de redução de custo. Tá? O pessoal fala de redução de CAPEX entre 30% e 40% e redução de custo operacional entre 30% e 40%. Obviamente, são parâmetros importantes, tá? Do ponto de vista da redução de custo de operadora. Mas não somente. O conceito de software, cloud, interfaces abertas e desagregação proporciona também a oferta de novos serviços. Então, isso reflete no consumidor final em serviços que pode ser oferecido de forma mais rápida, mais econômica, eu diria até melhores serviços na ponta, tá? Tanto em termos de velocidade como em termos de qualidade. Então, basicamente, nesse novo paradigma, a gente observa do ponto de vista do prestador de serviço tanto a redução de custo quanto o maior grau de inovação na oferta de serviço. A tecnologia de Open RAN é uma tecnologia de rede de acesso sem fio, segundo o padrão do 3GPP, para redes 4G e 5G, no paradigma, como eu disse, como eu comentei anteriormente, de desacoplamento, desagregação, nuvem e interfaces abertas. Isso significa o quê? Que uma arquitetura onde você tem um componente centralizado, um componente distribuído e, obviamente, um componente que se chama lá a unidade de rádio, o equipamento que vai instalado na torre. Um prestador de serviço de telecomunicações pode adquirir o equipamento central de um fornecedor, o equipamento distribuído de um outro fornecedor e o equipamento de rádio de um terceiro fornecedor. Então, você tem uma característica desse tipo de desagregação, chama-se de horizontal, tá? No espaço. O equipamento central, que fica tipicamente na nuvem, o equipamento distribuído, que pode ficar numa cidade, perto, obviamente, dos equipamentos que irradiam sinal, e o último é o equipamento que fica na torre. Agora, além da desagregação horizontal, que é, digamos assim, espacial, você tem a desagregação vertical. Tá? Então, como eu disse, você pode, como prestador de serviço, comprar o hardware de um fornecedor, tipicamente são servidores de alto desempenho baseados em arquiteturas bem conhecidas, típicas do data center, e você pode comprar o software de outros fornecedores. E acima do software começam a surgir paradigmas de sistemas controladores e orquestradores abertos, tá? No qual, de novo, uma operadora pode contar com outro fornecedor ainda que forneça o software de controle da rede. Pode ser o controle da mobilidade, pode ser a gestão do espectro. Enfim, Open RAN é isso, tá? E como disse, com benefícios aí de menores investimentos, um custo operacional menor e maior capacidade de inovação em termos de empresas especializadas que forneçam soluções altamente competitivas e com alto grau de inovação. Certamente, essa tecnologia vai ganhar uma fatia de mercado importante ao longo dos próximos anos. Agora, se vai ser uma abordagem dominante ou não, vai depender também muito da força que as operadoras vão colocar nessa tecnologia.
porque tecnologia desse tipo, desagregada, em nuvem, exige também algumas mudanças do ponto de vista do prestador de serviço, tá? Desenvolver competências de cloud, integrar melhor as áreas e os sistemas, a integração de TI com telecom vão ser vitais do ponto de vista dos prestadores de serviço. Então, eu acho que assim, é difícil, essa futurologia é difícil, se vai ser uma tecnologia dominante ou não, mas o mesmo 5G começa a trazer o elemento de cloud, programabilidade, com uma força muito grande. Então, não há dúvida que o PRAM vai ganhar força aí no futuro próximo e no futuro um pouco mais distante. A redução de investimento, a redução de custo operacional significa mais dinheiro no bolso e mais capacidade de investimento do ponto de vista de um prestador de serviço. Mas também as tecnologias desagregadas proporcionam algo interessante que reflete, às vezes, no modelo de compartilhamento de rede inovador. Então, uma empresa ela pode adquirir e operar uma infraestrutura desagregada e várias empresas podem compartilhar essa infraestrutura desagregada e prestar serviço aí para o consumidor final. Isso também, obviamente, reduz o investimento e proporciona a oportunidade, a possibilidade para expandir a base de banda larga fixa e móvel no país. Tá? Então, esse conceito de operar, obviamente, também se aplica às tecnologias de acesso fixas de fibra ótica ou ao transporte WDM.